Boa noite! Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade. É sempre um prazer estar aqui juntinho de vocês. O nosso programa de hoje está demais, já iniciamos com aquela energia, com ele, Carlos Campelo, com um tema assim, olha, sensacional, minha gente. Vamos falar de fofoca. Tem pessoas que falam fofoca do bem, mas não é existe. Fofoca do bem, é elogio. Né? Entendi. Elogio, eu posso elogiar uma pessoa. Né? Não seria fofoca. Não seria fofoca, eu estou falando bem da pessoa. Né? Então, a fofoca sempre tem uma conotação negativa. Ela tem uma conotação negativa. E logo na sequência, temos um bate-papo interessantíssimo com o doutor Felipe Aldi, da Oncolog, que é médico da dor. Hoje a medicina tem essa especialidade, é uma área de atuação de tratamento em paciente com dor. Então, existe toda uma linha de cuidados para a gente conseguir devolver a qualidade de vida para os pacientes, independente da doença ou da patologia que ele está vivendo, seja por uma patologia muscular, óssea, ou uma doença que a gente não acha a causa, que é tipo a enxaqueca. Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo, sempre com muita descontração, que eu aguardo, assim, o meu final de semana inteiro para chegar segunda-feira e conversar com ele. Oi, Campelo, mais uma semana começando, cheia de oportunidades, nós dois aqui, como sempre, graças a Deus, né? Graças a Deus, satisfação, Elga, satisfação a todos os telespectadores, mais uma semana juntos aqui. Amém! E hoje nós vamos fofocar! Vamos, Elga! Vamos fofocar! Nossa, todo mundo, né, fica curioso, fala, vamos dar uma fofocadinha, né? Foge um pouco, parece, dos termos que a gente usa aqui, né? Sim, mas que faz parte da vida de muita gente. Então, às vezes a pessoa que não tem esse traço convive com quem tem, conhece, né? Sempre a fofoca, ela nos rodeia, né, Campelo? E eu vou explicar o porquê hoje no programa Elga e Você. Adorei, até rimou, né? Não, mas eu tenho certeza que as pessoas ficaram curiosas, porque eu não sei, você inclusive pode nos dizer se é um traço de personalidade, se é um vício, o que é? Pode ser tudo isso, Sim. Tá, pode ser tudo isso. E o que estimulou falar sobre esse tema fofoca? Sim. Na semana passada, teve uma guerra dos IGs de fofoca, IGs Instagrams de fofoca. Sim, que tem vários. Tem vários, Que tem aí muitos seguidores decorrente das fofocas. Milhões de seguidores. Sim. E diga de passagem, não sei se os telespectadores sabem, que a grande maioria pertence a uma pessoa só. Eu não sabia. Olha uma fofoca. Olha só! Isso é uma fofoca. Isso é uma fofoca já? Eu não sabia. Então a pessoa já é especializada. Sim, são empresas especializadas que ganham muito dinheiro em relação a isso. Para estimular uma pessoa, para colocar uma pessoa em evidência, da mesma forma, para destruir a reputação, denegrir a imagem de outra pessoa. Gente, isso é um pecado. Nossa, é até difícil, né? Você acreditar que tem pessoas assim que usam de mentiras para destruir imagens que às vezes a pessoa batalhou tanto para construir, né, Campelo? Triste. E assim, Elga, como você falou, muitas vezes de 100% das coisas que a pessoa faz, 99% é certo, 1% que é errado. Verdade. Nossa, aquilo ali já combina com toda a personalidade da pessoa ser uma pessoa má vista, coisa parecida. Eu não quero fugir do assunto da fofoca, que eu estou assim, extremamente interessada, mas esse ponto que você falou é importante, porque as pessoas valorizam mais a questão negativa, sabe? A pessoa vem acertando 99%, 1% fala mais alto. Vamos conversar e vamos colocar isso num tema que tem a ver, tá? Tem a ver. Tem a ver. Não só isso, como a questão
do motivo do que leva as pessoas a falarem de outras pessoas, a comentarem sobre outras pessoas. Existe momento, vamos separar primeiro em duas grandes partes. Existe em determinado momento, em determinada situação, porque tudo depende da intenção, tá? Sim. Que faz-se importante a gente saber os traços de personalidade, de comportamento de uma pessoa, por exemplo, para contratar para uma empresa. Sim, entendi. São Você informações quer necessárias. contratar uma empregada doméstica para colocar na sua casa. Você vai coletar buscar, informações sim, sobre ela. Né? Nossa, vai fazer parte da sua intimidade. Vai. Ter acesso à sua intimidade. A mesma coisa, um colaborador dentro da empresa, e assim a gente vai. Isso é um traço que a neurociência explica, e eu vou explicar também aqui para você e para os telespectadores, tudo isso. É uma coisa que é importante. Uma das questões que estão numa pesquisa é, por exemplo, se a pessoa ela é uma pessoa discreta. Por exemplo, para uma empregada doméstica, se é uma pessoa discreta, porque como você falou, ela vai conviver na minha rotina, na minha vida, no meu dia a dia. E ela vai ficar falando de mim, do que acontece dentro da minha casa para outras pessoas. Isso. Então, isso tem que estar lá no topo, né? Buscar essas informações, como eu falei, questão da intenção, buscar essas informações, porque tem uma intenção. Eu vou contratar essa pessoa, mas eu quero contratar essa pessoa não só pela sua qualificação técnica, mas eu também quero avaliar a sua qualificação comportamental. Sim. Como que ela se porta perante as situações. Isso, compreensível, total. Estou falando de outra pessoa? Estou. É uma fofoca? É uma fofoca? Nesse quesito, pode-se entrar como um aconselhamento, como uma busca de informação e não simplesmente uma fofoca. Porque a fofoca ela tem um traço, sim, dentro dela de futilidade. Simplesmente eu não tenho uma intenção, ou melhor, eu não tenho uma intenção positiva. Isso. Eu tenho uma intenção negativa em relação àquele assunto. É tipo assim, a fofoca, você vai buscar informação da vida da pessoa para passar para frente, para uma outra, aí vira fofoca. Vira fofoca no sentido de ser pejorativo. Entendi, denegrindo. Denegrindo a imagem da pessoa. Existe fofoca do bem? Pois é. Então falar, olha, nossa, ela é maravilhosa, né? Tem pessoas que falam fofoca do bem, mas não é existe. Fofoca do bem, é elogio. Né? Entendi. Elogio, eu posso elogiar uma pessoa. Né? Não seria fofoca. Não seria fofoca, eu estou falando bem da pessoa. Né? Então, a fofoca sempre tem uma conotação negativa. Ela tem uma conotação negativa. Entendi. Né? Tem alguns programas para trás que a gente falou sobre inveja, né? Sim. E algumas pessoas falam assim, eu tenho inveja branca. Gente, erra duas vezes, né? Uma para dar cor para a inveja e outra para inveja. Não, É porque associando o preto ao mal e o branco ao bom, você tá entendendo? Inveja branca. E é tipo, também um vício das pessoas, né, falarem, é quase um ditado. Porque talvez não saibam. Mas é errado. Exatamente como falar. Então, se eu quero usar uma expressão de inveja branca, eu uso a palavra inspirar. Né? Inspira em você. Eu me inspiro em você. Né? Você olha, me inspira. É tão bonito, não é bonito? Com certeza, com certeza. Até para outra pessoa, nossa, eu me inspiro em você. Sim. Né? Não é eu ter minha inveja de você, porque inspiração é o seguinte, olha, eu respeito o que você fez, o que você é, como você está, e eu gostaria disso para mim também. Sim. Né? Também. A inveja, ela quer pra ela. Quero o que você conseguiu para mim. Entendi. Não é também, é para mim, só para mim. A pessoa que é invejosa, ela se sente mal de você ter. Ela quer pra ela, ela não quer que você tenha. Exatamente. É isso, exatamente. Né? E uma das vertentes da fofoca é a inveja também, sabia? Sim, é a motivação. Nós temos algumas vertentes que levam a pessoa a fofocar. Se você diz assim, o motivo. Os porquês, né? Exatamente, os porquês. Uma é para a pessoa se sentir inserida, se sentir no meio, né? Tipo, ela precisa criar vínculo com as pessoas. Criar vínculo, se relacionar.
É uma coisa assim interessante, ela chega e fala assim, eu não te falo o que aconteceu com fulano. Já chama atenção, Sim. Ela já vai se posicionar. Vou te contar uma coisa, só entre nós, só tá eu e você aqui. Exato, já começa a socializar. Sim. Isso é um traço. Cria também um vínculo com a outra pessoa, né? Como se fosse uma relação de confiança que passam a ter, estão compartilhando algo. Isso. A outra questão, a outra vertente é que desperta isso. Desperta assim, olha, eu sou uma pessoa confiável, você pode confiar em mim, porque eu vou te falar tudo que está acontecendo ao seu redor, das pessoas que estão falando mal de você. Então você pode confiar em mim. É uma outra vertente que tem na fofoca, diga-se de passagem, tudo isso daí são falsas verdades, tá? Sim, com toda certeza. Porque da mesma forma que acha que vai criar uma relação, ela vai criar uma relação frágil. Acha que vai despertar confiança na pessoa, a pessoa pode também olhar e falar assim, essa pessoa eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. Com toda certeza. Porque ela Tudo depende do receptor, né, Campelo? Exato, né? Quando a pessoa vem estabelecer esse tipo de comunicação comigo, por exemplo, vamos usar de exemplo, e dependendo do receptor, olha e fala assim, nossa, essa pessoa não é nem um pouco confiável. Né? Eu tenho um ditado que eu adoro esse ditado, vou falar, você sabe que eu adoro ditado. Vê a barba de um pegando fogo, põe a sua de molho, né? Olha só. Faz com os outros, faz com você também. Isso aí é certíssimo. De verdade. Tudo depende do receptor. Tem pessoas que gostam. Porque existe uma relação... eu vou explicar isso, tá? Eu vou explicar por qual motivo existe essa relação. Outra vertente que tem é de poder. Olha, eu tenho a informação. Tem pessoas que eu gosto assim de colocar na prática, porque as pessoas que estão nos assistindo falam, realmente, ela fica o tempo todo prestando atenção nos movimentos, sabe? Ela sabe de tudo. Tipo, tocou um celular, a pessoa tá olhando para ver quem que é. O WhatsApp, nossa senhora, tentando ver o WhatsApp de outra pessoa para coletar informações para passar para frente. Fala, nossa, essa pessoa tem informação de tudo, né? Ela é super informada, mas é o fofoqueiro nato, né? Isso, é o que detém o poder. E o que acontece com essas mídias que estão tendo sucesso e milhões de seguidores? Elas estão conseguindo seguidores porque elas estão compartilhando, elas estão se fazendo passar por aquela pessoa que detém o poder da informação. Entendi. E se você quiser ficar sabendo, você me segue que eu vou te contar. Né? Da mesma forma, a pessoa nas suas relações, ela tende a pensar que como ela detém a informação, ela se sente poderosa. Entendi. Você falou duas já, então. Aquela que quer criar vínculo, intimidade. A que quer criar vínculos, a que quer influenciar, são três, tá? São três? Influenciar e a que quer se sentir poderosa. São essas três? Não, tem mais uma. Então eu vou pedir para você segurar, isso que eu queria saber. Vamos deixar vocês curiosos, chamar o intervalo, mas a gente volta rapidinho. Estamos de volta com esse bate-papo sensacional. Vocês estão gostando? Eu estou adorando esse bate-papo de fofoca. Estamos fofocando aqui. Agora não estamos fofocando, porque não existe fofoca do bem. Então não podemos falar. Levando informação. Estamos passando informação. Mas é interessante porque faz parte da nossa rotina. Não tem quem não lembre de alguém ou alguma situação que se encontrou. Então, assim, quando você cria essa conexão com a sua realidade, é interessante demais, Campelo, eu tô adorando. Que bom, e a gente está falando sobre isso, e agora a gente vai falar da quarta vertente e de como lidar com isso e os motivos do porquê que as pessoas... Você quer dar uma relembradinha para quem está nos assistindo? Quem começou a nos assistir agora. Isso. A pessoa, ela se coloca perante as outras pessoas, ela tem um processo de aceitação. Ela pensa que está aceita no grupo,
né? Entendi. Com relação a isso. Ela, outra vertente, ela gera confiança, uma pseudo-confiança, ela desperta, ela tem o interesse de despertar uma pseudo-confiança da outra pessoa. A terceira, ela tem a sensação de poder, né? Dela ter a informação sobre a outra pessoa. Sim. E a quarta, acho que é uma das piores, que hoje é muito falado hater, né? São os que odeiam, são aqueles que são muito... É uma coisa dela, que gosta de propagar o mal. E de propagar o mal, né? Sim. Normalmente, essa pessoa, ela perpassa a sua situação, o seu sentimento, ela não enxerga para si o problema, em si o problema dela, e ela passa a enxergar isso nas outras pessoas e começa a julgar a outra pessoa. Teoricamente, se você pegar as quatro, essas quatro vertentes, é de uma maneira mais fácil da pessoa não lidar com seus próprios problemas, não conseguir se colocar perante as outras pessoas de uma forma honesta, de uma forma salutar, não conseguir colocar o seu conhecimento, a sua competência, tanto técnica como comportamental, como um diferencial, né, para as outras pessoas, para se tornar aceita, para ela mostrar o poder do conhecimento que ela tem intelectual, né, ou até comportamental, ela se coloca de uma forma que ela tem que prejudicar alguém para que ela apareça. Desviando o foco dela, então. Desviando o foco dela. E essa quarta vertente é completamente desviando o foco dos seus interesses, das suas questões pessoais. Entendi. Então, quando você vai assim... pessoas que hoje falam muito de praticam feminicídio, ou que tem uma intolerância racial, uma intolerância de gênero, ou coisa parecida, ela tem alguma coisa dentro dela que não está resolvida, propriamente dita, que ela não quer enxergar nela. Uma fragilidade que seja... É uma forma, né, de realmente, nossa, se a pessoa, ela ataca, por exemplo, uma classe, vamos dizer, um homofóbico, podemos falar? Por exemplo. Um homofóbico, que é muito racista homofóbico. Também. Um racista, muito racista. Ela está escondendo algo dentro dele. Desviando o foco. É uma fragilidade que ela tem, ela não está sabendo lidar com essa fragilidade, ela passa isso para outra pessoa e começa a criticar, e ofender, e denegrir as outras pessoas. E conforme for o público dela, Elga, isso pode se tornar um hábito. Entendi. Se tornar um hábito, ela está conseguindo notoriedade, ela está conseguindo ser vista. Imagine esses sites com milhões de seguidores praticando a fofoca. Exato. Aí o que acontece? Coisa, isso está tomando uma proporção tão séria, né? Às vezes eu não consigo acompanhar diariamente, mas várias celebridades que foram vítimas desse tipo de comportamento, realmente assim fragilizadas com essa situação. Sim. Isso aí acontece na nossa casa, no nosso serviço. Tem um famoso jargão que fala assim, puxou meu tapete. Né? São pessoas que acabam denegrindo a imagem da outra pessoa sem olhar as suas reais intenções, as suas reais necessidades. É uma maldade também, tem né, maldade. Campelo? Tem maldade, porque muitas vezes tem maldade. Tem que ter coragem demais. Tem maldade. Pra ficar inventando histórias sem a responsabilidade, nenhuma responsabilidade. É uma doença. Elga, é uma doença. Olha, Elga, pode se tornar doença, tá? Um hábito feito várias vezes se torna um vício, e esse vício, que nem você falou, por que as pessoas gostam de fazer isso? Se tornou um vício e a pessoa não consegue sair muitas vezes, ela precisa de ajuda, inclusive psicológica. Só. Você vê o nível da seriedade desse tipo de comportamento, Campelo? Então tem realmente uma evolução mesmo? Tem, se a pessoa continuar nisso, se torna um vício. Se torna um vício, e muitas vezes a pessoa não consegue perceber. Eu acho que na grande maioria das vezes. Não consegue perceber, porque ele só está olhando os benefícios que ele está arrecadando. Só está olhando esses benefícios. E uma hora essa fofoca retorna contra si. E a pessoa, como ela fala muito das outras, ela talvez não tenha a estrutura emocional para saber lidar quando alguém... Quando aquilo voltar. E vai voltar. Volta, né? Você sempre fala isso da lei do retorno, né, Campelo? Volta. É certo. É certo.
dentro da neurociência, por qual motivo que existe a conversa, a fofoca sobre outras pessoas? E isso está desde antes de Cristo, então isso é da humanidade. Sim. Isso, né? E como que a gente vai lidar com isso, que a gente vai falar agora. Dentro da neurociência, nós temos o que a gente chama de níveis neurológicos, que tem o ambiente, é onde eu estou, Sim. o que está me fazendo eu tomar as minhas decisões. Dentro dele eu tenho meu comportamento, minha capacidade, minhas crenças e minhas relações. Olha só, as minhas relações, que estão num nível mais profundo das minhas crenças, ela influencia naquilo que eu acredito, ela influencia nos meus valores. E as minhas crenças e meus valores influenciam na minha capacidade, que influencia no meu comportamento, influenciando o ambiente onde eu estou. Então significa que as minhas relações, onde eu estou convivendo, as relações e aqueles benefícios, aquelas trocas que eu estou tendo, vai influenciar os meus valores. E aí eu posso ter valores deturpados, achando que se eu falar mal de alguém, eu vou estar me beneficiando. Entendi. Né? Porque está dentro das relações. E o que está mais profundo das relações, porque tudo é no nível de superficialidade do que está aqui fora, que é o ambiente, para o nível mais interior que chega lá na espiritualidade. Abaixo das relações está a minha identidade, quem eu sou. Se eu não tenho certeza de quem eu sou, das minhas virtudes, do meu caráter, de quem realmente, quais são as minhas, inclusive quais são as minhas fragilidades, o que eu ainda tenho para resolver, se eu não tenho consciência disso, isso vai afetar minhas relações. E vai afetar minhas relações de uma forma não legal. De uma forma que muitas vezes eu vou denegrir as outras pessoas. E é aí que entra. Eu vou falar mal da outra pessoa porque eu não consigo aceitar isso em mim. Porque está na minha identidade. É uma chamada de atenção muito grande para pessoas que têm esse costume, esse vício, né, que acaba se tornando um vício. Se torna um vício. Quando você aceita esse tipo de comportamento. Né? Da mesma forma que a pessoa que aceita, que nem você falou. Eu aceito que, por exemplo, eu sou líder de uma equipe e eu aceito que uma das pessoas da minha equipe venham falar mal das outras pessoas. Se eu aceito esse comportamento, eu vou estar dando valor para o que ele está falando. Sim. E a partir do momento que eu estou dando valor para o que ele está falando, ele também está se sentindo importante para mim. Ele também está se segurando num vínculo líder e liderado, empregatista, seja ele qual for, se for profissional ou se for uma de relacional e família, coisa parecida, está se servindo de um vínculo afetivo, né? Se segurando na outra pessoa. Mas como que eu lido com isso? Você quer falar de fulano? Peraí, fulano, vem cá. Chama fulano. Exato. Né? Agora, o que você ia falar mesmo? Vamos compartilhar, falar, né? Exatamente. Já que vai falar, então deixa o fulano, dá razão, dá a voz para o fulano também se explicar. Vai que... a pessoa entendeu algo errado, exato, a gente erra. Exato. Não é verdade? Exato. Pegou a conversa pela metade. Com certeza. Eu estava mexido por uma determinada situação e a outra pessoa usou uma palavra-chave e aquilo despertou em mim essa situação. Já que ela falou essa palavra-chave, né, isso significa que essa pessoa é do mal, não está fazendo bem, vai passar rasteira em alguém. Sim. Então, existem vários fatores. Então, chama esse alguém. Dá direito. Um ótimo comportamento para quem é pego nessa situação. Exato. Né? Quer lidar Só que geralmente com isso? quem vai falar, não, por favor. Eu vou te contar, mas não fala que fui eu que te falei. Não fala que fui eu que te falei, gente. Ouvir isso é difícil, né? É complicado. Né? Ou aquela, Como assim? ou aquela coisa assim, Elga, toma cuidado, tá? Toma cuidado com o quê? Por quê? Não, mas só tô dando esse alerta. Toma cuidado, tá? Caramba. Nossa. Vamos bater uma real aqui, papo reto. Se a pessoa tá com algum problema de autoestima, alguns porquês na vida dela sem respostas, caramba, eu posso acabar com a pessoa com uma toda certeza. Com uma mensagem dessa, com uma pergunta dessa, com uma colocação dessas. E acontece demais. Acontece. Então, como lidar com isso? Confrontar. Confrontar é a melhor. Primeira, chamar. Vamos confrontar as partes envolvidas. Vamos ver. Outra, na hora que eu estou escutando isso, é importante para mim. Isso daí vai ser um diferencial para mim.
deixa eu escutar, né? Porém, deixa eu entender se vai denegrir a outra pessoa. Se for denegrir a outra pessoa, eu posso optar em não escutar. Fala assim, olha, vamos mudar de assunto. Tipo, ouvir, mas às vezes até você esquece daquilo ali, vamos né? mudar de assunto. Não dá importância. Não dá importância. Não traga aquilo para dentro de si. Muito menos propague. Não, Tá fazendo a mesma coisa. Propagar está fazendo a mesma coisa, Sim. né? Então aqui, por exemplo, para a gente cortar isso, né? Cortar o mal. Cortar o mal. Se for uma pessoa muito íntima e que vale a pena, você pode até questionar, né? Isso que você está me falando realmente está te fazendo bem? Geralmente, essa pessoa não gosta desse confronto, né? Por isso que eu te falei, tem que ser muito Arruma íntimo. um inimigo. Muitas vezes sim. Você arruma um inimigo. Muitas vezes sim. Né? Pensar assim, ó, se aquela pessoa está falando mal da outra, ela pode também estar falando mal de mim. Com toda certeza. Então, o que vai acontecer com esse tipo de pessoa? Eu vou chegar assim, olha, para essa pessoa... E eu tenho, infelizmente, eu tenho pessoas assim, que olha, para aquelas pessoas tem coisas que a gente não pode comentar, nem coisa assim, eu tenho um projeto para fazer, eu estou pensando em fazer um projeto assim ou coisa parecida, não dá, nem que seja uma pessoa assim, que muitas vezes a gente precisa, como as relações no interior, a gente precisa conversar com as pessoas para pegar a opinião das pessoas. Né? Então tem pessoas que não dá para você falar porque ela vai propagar isso de uma forma pejorativa. Entendi. E de uma forma que vai denegrir. Da pior forma possível. Da pior forma possível, ou até tomar a minha ideia. Que não é difícil, né? Que não é difícil acontecer. Né? Infelizmente. Outra é ser assertivo na questão. Pego, vejo se vale a pena falar ou não. Né? E se não valer a pena falar, praticar o melhor de todos. Fique em silêncio. Ficar em silêncio, né? Tem que ficar em silêncio. Às vezes a gente ouve porque tem que ouvir, né? E às vezes a pessoa é tão complicada a situação que até se você for argumentar, mas você não tem compensa. Certeza, não compensa. Não compensa. É uma das coisas você que cria muitas um desgaste, vezes... daí vira o canhão para você. Já tá ali, o canhão já tá ali para você, porque quem tem esse comportamento geralmente tem com todo mundo, né? Mas você acaba fomentando aquilo. Exato, Elga. Assim, a não ser que a pessoa vai me pagar para eu ajudar ela se transformar, eu vou ainda assim... E tem cura, né, Campelo? Já que você falou, transformar. Lógico, isso tem cura. As pessoas podem realmente assumir essa responsabilidade de querer mudar. Se enxergar também, né? Exato. Eu assisti uma live semana passada que um rapaz estava falando, hoje tem muito mimimi, muitas pessoas, ela fala A e os outros falam B ou coisa parecida e que não sei o quê. Assim, gente, não é questão de um falar A, outro falar B ou ser mimimi. Né? Que tem uma expressão que o pessoal, chula até que o pessoal fala, né? A questão é a seguinte, se você tem uma opinião, ok, tudo bem, tá feliz assim? Tá feliz com a opinião A? Tá, tudo bem. Tá ótimo. Tá ótimo. Né? Se eu tenho opinião B, tudo bem. O que acontece é que eu não tenho certeza, inclusive, da minha opinião B, e aí eu vou entrar em discussão de quem tem a opinião A. Seja a opinião A, seja escolha que a pessoa quiser na vida dela, né? Profissional, social, política, ou coisa parecida, né? Aí as pessoas tendem a ter esse comportamento, esses embates. Aí gera os haters, né? Gera ira, Sim, gera indiferença, gera muito briga, triste geram briga, né? E tudo isso é resolvido na questão do seguinte, quais são os meus atributos pessoais, meus valores, quem realmente sou eu, né? Quais são as minhas forças e minhas fraquezas. Pois enquanto eu não souber e não entender e não reconhecer as minhas fraquezas, eu vou acabar julgando a outra pessoa e falando mal da outra pessoa. Nossa Senhora, olha, se não tem amor se não tem amor ao próximo, que tenha o próprio, né? O amor próprio, porque a lei do retorno que você fala, isso sempre volta contra você. Ela é uma lei. É uma lei, é a lei do retorno, né? É uma lei, porque vai geralmente acontecer. Quem pratica isso não tem amor ao próximo, não tá nem aí ligando, não tem aquela, nossa, puxa vida, né? Sabe aquele auto-julgamento? Você fala, olha o comportamento que eu estou tendo. Você pode fazer essa avaliação. Todo mundo pode se pegar numa situação, uma escorregadinha, nem todo mundo é perfeito, né? Mas aquele senso de
de julgamento, você com você mesmo. Tem que estar sempre alerta, né, Campelo? Tem que estar sempre. Querer praticar o bem. Existem pessoas, Elga, existem pessoas que você vai chegar com a pessoa, você vai conversar com ela não vai falar mal de ninguém, Sim, ela não vai falar nada de ninguém. Isso. Só coisas interessantes, só coisas pra frente, positivas, que te dá ideias, que nutre a positividade. Agora, quem chega perto já fica falando das outras, nossa senhora. Gera um ambiente não agradável. Você fica até assim, só, meu Deus do céu. Mas faz parte, só que tem cura. Tem. E a cura é um processo de transformação pessoal, de você saber quem é realmente você, com suas forças e com suas fraquezas. Se você quer se transformar, né, que é muito mais do que mudar um comportamento, é se transformar, veja realmente quem é você, quais são as suas fraquezas e quais as que você pode ir trabalhando essas fraquezas para fortalecer. Maravilha. Se olhar, né? Esse olhar. É o recado. Exatamente. Campelo, maravilhoso nosso bate-papo, eu adorei. Tudo fez muito sentido e infelizmente a gente sempre vive alguma situação parecida, né, na vida, mas que o recado tenha sido bem dado, que as pessoas tenham absorvido isso, como eu, adorei, viu? E um ótimo início de semana para você e eu tô ansiosa para o próximo encontro. Muito obrigado a todos, uma excelente semana e até o próximo. Amém. E o Elgue Você continua, tem muito mais vindo aí, gente. Olha, a gente vai fazer aquele intervalo, mas voltamos rapidinho. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo de extrema relevância. Você sentiu ou sente alguma dor persistente que te incomoda durante anos? Então, atenção nesse bate-papo, porque eu estou recebendo o médico da dor, doutor Felipe Aldi. E eu quero te agradecer muito, doutor, por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Obrigado eu pelo convite, Elga. Doutor, essa especialidade, eu sei que o senhor realmente foi estudar a dor, né? Se especializou na dor, que é algo assim que transforma a vida das pessoas, de quem tem esse problema, com algum tipo de dor que incomoda e carrega isso durante a vida inteira, né? Sim. E não é uma coisa incomum, é comum. É comum o paciente ter dor e às vezes sem saber qual é o motivo e passar uma vida sofrendo por causa disso. Aí, hoje a medicina tem essa especialidade, é uma área de atuação de tratamento em paciente com dor. Então, existe toda uma linha de cuidados para a gente conseguir devolver a qualidade de vida para os pacientes, independente da doença ou da patologia que ele está vivendo, seja por uma patologia muscular, óssea, ou uma doença que a gente não acha a causa, que é tipo a enxaqueca, ou quando o paciente está com câncer, por exemplo, e está enfrentando um momento bem delicado da vida dele e precisa ter força para conseguir fazer o tratamento. E aí a gente sabe que se o paciente está com dor, ele não consegue seguir todo o tratamento e às vezes acaba sendo limitado por causa disso. E tem a alteração também emocional, né, doutor? Sim. Eu acredito porque o doutor, ele também atende na Oncolog, que é uma clínica especializada em tratamento de câncer. Isso. Então eu acredito que os pacientes que estão vivendo esse momento precisam muito ter uma qualidade de vida, até porque isso interfere diretamente no emocional, né, doutor? Isso, que manda bastante. Isso interfere no emocional e interfere no físico. O paciente com dor, ele fica mais em casa, ele fica sem fazer atividades, ele não consegue sair para se divertir. E a gente sabe que não é porque ele está enfrentando o câncer que ele tem que ficar em casa trancado. Sim. Então, assim, devolver a qualidade de vida, devolver ao paciente um pouco de autonomia para que ele consiga passar por tudo isso da maneira mais leve possível é a intenção do nosso tratamento. Doutor, o que chamou a atenção do senhor para se especializar em dor? É ver muitos casos de pessoas sofrendo? Então, eu sou anestesista de formação, sou médico anestesista de formação e eu sempre tive uma quedinha na área de medicina da dor. Quando eu terminei a residência, eu cuidava muito de dor pós-operatória, então todo paciente que acabou a cirurgia e tentava controlar essa dor dos pacientes. E aos poucos eu fui me especializando no cuidado do paciente com dor. E aí eu fui fazer cursos de medicina em dor, prestei a prova de título da Associação Médica
e hoje eu sou médico especialista em dor. E salva vidas, né? Porque Sim. é salvar vidas. Doutor, como eu falei no início da entrevista, é tão comum as pessoas estarem sofrendo de algum tipo de dor. E quais são as mais, assim, que o senhor atende mais? Dores de cabeça, dores nas costas? Quais são as mais frequentes que o senhor atende no seu consultório? Então, eu tenho o consultório na Oncolog, então lá eu atendo bastante paciente com dor oncológica, paciente com câncer que tem dor, mas é importante falar que não é porque o paciente tem câncer que a dor é por causa disso, é por causa da doença. Ou que ele precisa estar nessa situação. Ou que ele precisa estar nessa situação. Às vezes o paciente tem alguma doença na mama, mas ele está com dor nas costas, ele tem dor no joelho, o que limita ele é uma dor no quadril, e tudo isso a gente consegue tratar com maneiras minimamente invasivas para conseguir devolver para o paciente a autonomia. Entendi. Além disso, assim, hoje acho que a grande causa de dor dos pacientes é musculoesquelética. Dor no joelho, dor nas costas. Existem também as causas de dor pós-operatórias, então o paciente que já fez algum tipo de cirurgia tem dor na cicatriz, tem dor no abdômen. Ele convive com aquilo após a cirurgia. Eu já ouvi falar muito, doutor. Achando que isso é normal. Às vezes o paciente fala assim, mas eu tenho essa dor, mas é na cicatriz, é da minha cirurgia, é normal. Isso não é tão normal. Não é normal. Isso tem tratamento. Olha que maravilha! Porque às vezes a pessoa realmente passa por um procedimento e depois daquele procedimento começa a sentir algum tipo de incômodo, isso persistente, que já faz parte da rotina, né, diária, e ele acha que não. É por causa do procedimento, eu vou ter que conviver com isso. Isso. É comum, tem um colega meu também aqui da cidade e que ele passou por um trauma no punho. E depois ele fala assim, de vez em quando meu punho incha, dói, fica edemaciado, fica vermelho, e aí vai fazendo episódio cíclico disso. E aí um dia eu estava perto dele, estava trabalhando com ele e falei assim, cara, vamos tratar isso. E hoje ele está em acompanhamento já com a mão melhor. Então é muito comum o paciente falar assim, eu fiz uma cirurgia no joelho, eu fiz uma cirurgia no pé, fiz uma cirurgia na mama, e aí agora eu tenho episódios de dor, eu tenho episódios de que essa mama fica inchada e não consigo colocar um sutiã, e tem tratamento para isso. Nossa, é complicado, né? Você vê que o que mais interfere mesmo é na qualidade de vida da pessoa. Exatamente. É poder colocar um sutiã, poder passar uma maquiagem. Eu imaginei isso, eu falei, imagina você não poder colocar um sutiã, porque você tem, às vezes as dores nas mamas, as mulheres dependendo do período do mês, a gente passa por uma certa dor, mas é natural da mulher, não algo que persiste. Persistiu, pode procurar um médico de dor. Então, doutor, outra curiosidade que eu tenho, às vezes essa dor, ela persiste durante um tempo, ela para e ela retorna. Mas quando ela tem essa frequência dela retornar, já é um motivo do alerta. Já é um motivo de alerta, sim. Porque o nosso corpo, ele se acostuma muito com os estímulos que a gente recebe. Então, quando a dor começa a ir e voltar várias vezes, o corpo começa a achar que aquele estímulo é o estímulo correto. E aí, outros toques, por exemplo, do sutiã, um toque mais leve, um carinho, começa a incomodar. Isso é um sinal de que o corpo está começando a se acostumar com aquele estímulo doloroso. E isso significa que o corpo começa a cada vez mais sofrer por causa disso. E a gente tem que quebrar. É um sistema, né? E a gente tem que até quebrar com a dor. Exatamente. Até com a dor. Ele acha que daí é normal isso. Ele acha que é normal e ele acha que aquilo ali é a resposta correta a partir daí. E aí todo toque, às vezes por mais leve que seja, começa a desencadear a resposta dolorosa. É o tipo gatilho. É tipo gatilho, exatamente. Da então, dor. assim, é comum você falar assim, a pessoa fala assim, eu não consigo que encosta aqui na mama, não consigo que encosta no joelho, ou não consigo que encosta nessa parte do corpo porque eu já sinto dor. Esse fenômeno do toque que dói, e a gente conhece bastante paciente, bastante pessoas que têm isso. Existe muitos casos assim? Esse fenômeno do toque doloroso é um dos grandes sinais de alerta de que o corpo está se acostumando com a dor e de que essa dor pode se cronificar. É um fenômeno que a gente chama de plastificação neuronal. E aí parte do trabalho do médico de dor é conseguir impedir essa circuitaria dos neurônios, que esses neurônios eles comecem achando que tudo é dor. Então, existem maneiras da gente fazer bloqueio, tirar a inervação dessa área, de conseguir fazer fisioterapia, encaminhar para uma fisioterapia específica para que o paciente comece a sentir os toques com a graduação diferente,
para que o paciente consiga ter uma vida mais próxima do normal. Doutor, eu tenho certeza que com isso que o senhor falou agora, muitas pessoas assim, falam, nossa, eu achei que eu estava, né, alguma coisa estava mudando em mim, a pessoa me toca, eu não gosto, eu reajo de uma maneira diferente, você fica antissocial e você, tipo, a aversão ao toque e você não sabe nem por quê. Sim. Nossa, mas que maravilha que isso agora tem solução, Isso né? tem E tratamento. cada vez, o senhor falou no início da entrevista que são poucos profissionais especializados na dor. São poucos profissionais que são especialistas em Especialistas dor. mesmo. Em dor. Então, existem, assim, a gente sabe que vários colegas médicos são bem formados e conseguem cuidar dos seus pacientes, mas a especialidade em dor aqui em Cuiabá são poucos os que têm. Então, para o paciente que está com bastante dor e sabe que já rodou bastante gente aí na cidade, É verdade. vale a pena procurar um médico especialista. Igual quando você tem um problema de joelho, você procura um médico de joelho. Quando você tem um problema de coluna, você procura um médico de coluna. Sim. Quando você está com dor, o ideal é que você procure também um médico de dor. Porque tem muitos relatos, porque todo mundo tem uma historinha, todo mundo conhece alguém que tem um problema de dor, que não sabe a origem, não sabe a causa. E às vezes já passou por vários profissionais e devido a pessoa não ter feito a especialidade, não consegue identificar, né, doutor? Isso é natural. Sim, isso é natural. A medicina, ela evolui muito rápido. Sim. E são uma quantidade de informação que o médico precisa dominar, assim, que é impossível um médico só dominar todas as áreas. Com certeza. Então, eu como médico de dor, eu vou estudar a dor do paciente. Enquanto que o oncologista vai estudar como tratar a doença oncológica, o câncer. O neurologista vai estudar como tratar o cérebro e como tratar os nervos. Então, cada um acaba estudando mais uma área. E é por isso que hoje, todo o tratamento de medicina, a gente chama que é multiespecialidades. Sim. Então, lá na Oncolog, vamos Eu falar... ouvi muito falar sobre esse tratamento. A gente faz isso. Lá na Oncolog. Lá a gente faz um tratamento de multiespecialidades. Então tem oncologista, tem fisiatra, tem médico de dor, tem nutricionista, então a gente consegue com que o paciente, cada um olhe para o paciente com um olhar, para que todo mundo pense no paciente como um todo. Sim. Então, no fim das contas, o paciente acaba sendo melhor assistido, porque ele Com tem certeza. várias pessoas pensando nos problemas dele. E isso interfere no resultado final, né, doutor? Sem do dúvida. tratamento. Doutor, eu quero falar um pouquinho de tipos de tratamento. Eu sei que até cirurgia existe, mas eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta hoje com esse bate-papo tão importante, falando de dor, que pessoas que persistem nesse problema, que a dor já é ali, já faz parte da vida dele. Nossa senhora, não tem como falar que isso aí é normal, que ele vai ter uma vida feliz e plena, né, doutor? Sim. O paciente, quando ele está sofrendo com dor, a primeira coisa que a gente sabe é acaba o humor, né? Acabou o humor. Acaba o dia. Então, devolver para o paciente um pouco de esperança, de qualidade, de alegria no dia a dia é importante. Doutor, finalizamos o bloco anterior, eu querendo saber os tipos de tratamentos, que eu sei que tem tratamento até cirúrgico, tem tratamento com botox, tem vários tratamentos. Porém, o senhor já recebeu pacientes assim com, tipo, a vida inteira com aquele problema, tipo, muitos anos assim? Sim, eu tenho uma paciente que deve estar, inclusive, nos assistindo. Ela estava há 14 anos com uma dor na face. Nossa! E ela tinha um tipo específico de uma neuropatia, de uma neuralgia, e ela não conseguia passar maquiagem. E ela fez um procedimento minimamente invasivo e 15 dias depois ela voltou no consultório maquiada. Olha E ela pediu para tirar a máscara, porque agora a gente está vivendo uma época de máscara, para mostrar que ela estava conseguindo passar um blush depois de 14 anos sem conseguir encostar no próprio rosto. 14 anos. 14 anos. Gente do céu, uma dor que ela ninguém identificava da origem. Tinha identificado a origem, ela estava fazendo o tratamento clínico, que é um dos tipos de tratamento, que é tomar a medicação. Sim. Só que quando as medicações elas não estão fazendo efeito, ou quando o paciente está com muito efeito colateral pela medicação, a gente parte para uma área de intervenção em dor, que são maneiras minimamente invasivas
em que você consegue colocar a ponta de uma agulha ou de um eletrodo em alguma inervação específica, então tem um alvo específico. Entendi. E a gente consegue controlar a sensação daquela área do corpo. Por exemplo, dela que era no rosto, existe um nervo que inerva todo o rosto, chamado de trigêmeo, e aí com a agulha, com a ponta específica, eu consegui colocar a ponta da agulha nesse nervo e fazer uma modulação, e conseguir fazer com que esse nervo parasse de disparar o estímulo doloroso. Entendi. E agora ela continua com tratamento, continua tomando remédio, mas pelo menos ela consegue ter mais qualidade de vida. Nossa, passa uma maquiagem Passa uma pra maquiagem. mulher que gosta. Lógico, tem mulheres que não gostam. São poucas, né? Sim. É realmente, assim, uma alegria sem igual. Sim. Doutor, eu percebi, pelo que o senhor falou, que, tipo, tem tratamentos que resolvem com só medicamentos, os minimamente invasivos e tem até os cirúrgicos. Existe. O senhor podia dar uma explanação sobre isso pra gente? Então, existem tratamentos em que a gente precisa, às vezes, tirar a inervação de uma área do corpo. Olha só. Então, quando a gente precisa tirar a inervação dessa área do corpo, a gente passa para tratamentos mais permanentes. E isso também são para doenças um pouco mais sérias, principalmente para as doenças oncológicas, em que o paciente tem um tumor em alguma área do corpo e está doendo, já fez a quimioterapia, está fazendo ainda o tratamento e precisa de tirar a inervação do abdômen, da pelve ou de algum membro para que a gente consiga ter qualidade. Entendi. Além disso, existem os implantes em que a gente consegue colocar dispositivos em que infundem, que fazem o paciente tomar medicação 24 horas por dia de uma maneira controlada. Entendi. Então, Ele vai soltando, tipo, no organismo ele vai durante soltando o no dia. organismo durante o dia e durante a noite, de uma maneira controlada e programada, medicação que o paciente precisa para ficar com menos ou ficar sem dor. Então, são as maneiras mais invasivas, mais cirúrgicas, mas também disponíveis para tratamento dos pacientes. Geralmente o problema está na inervação. Não, às vezes o problema pode estar na musculatura, o problema pode estar na articulação, o problema pode estar no osso ou pode estar na inervação. Então, Então tem que realmente fazer um vasculhar mesmo. Exatamente. Todo o indivíduo e não deve ser uma coisa assim, você tem que saber mesmo, né, para identificar a origem daquele problema. Para identificar a origem e identificar qual é o mecanismo de dor do paciente. Porque uma dor num mesmo lugar, ela pode ter característica diferente. Eu tenho uma dor, por exemplo, na coxa, pode ser da musculatura, pode ser do fêmur, pode ser da pele, pode ser do nervo que chega ali. E aí identificar esse mecanismo de dor e conseguir atuar nesse mecanismo é o dia a dia do médico de dor. Olha que maravilha. Doutor, existiu algum paciente que o senhor não conseguiu resolver? Vários. E acontece mesmo Acontece. Toda vez que eu pego um paciente, primeira consulta no consultório, eu conto para ele do começo ao fim do que pode ser o tratamento dele. Entendi. Fala assim, olha, a gente acha que a sua dor é por esse motivo e a gente vai começar por esse caminho e vai caminhar até ali. O importante é saber que o paciente, que existem diversas maneiras de tratar a dor, existem diversos medicamentos, existem diversas técnicas de intervenção em dor. Algumas podem ser mais efetivas, algumas podem ser mais temporárias do que as outras. E o importante é não desistir, porque existe como tratar a dor. Entendi. Então a gente precisa conseguir achar isso. E é uma coisa que é o tratamento, como o senhor disse, né? Sim. Você vai experimentando até chegar até descobrir realmente algo que funcione. Que é mais efetivo para esse paciente. Sim. Então, de remédio que a gente pode passar controlado até procedimentos mais ablativos, que a gente chama. Doutor, tipo assim, o que eu vejo relatos assim de pessoas que reclamam de dores, o senhor falou até no início, é fibromialgia? Fibromialgia é isso? também. Que é uma dor, tipo assim, você não sabe identificar muito bem onde é, mas Exatamente. um muscular. E a enxaqueca, que é mais frequente. Pessoas, assim, às vezes, têm quadros que alguma coisa alimentar desencadeia, mas tem gente que é um problema, assim, que faz parte da vida. Sim. Nesses casos, assim, que são mais frequentes, o sucesso é maior? Nos casos... Devido à frequência maior, você ter mais casos que você possa se espelhar? Então, para esses problemas de dor mais crônicos, como fibromialgia e enxaqueca, a principal dica que eu dou para todo mundo que sofre disso é exercício físico. Então, o paciente com enxaqueca e o paciente com fibromialgia é um paciente que não pode ficar em casa.
tem que ir para academia, tem que correr no parque, tem que sair para correr com o cachorro, tem que gastar energia do corpo. Doutor, isso é muito importante que o senhor falou. No caso, então, existe uma prevenção para dor? Existe sim. Então, toda vez que a gente faz um exercício, toda vez que a gente consegue ter uma liberação de endorfinas no corpo, o nosso corpo ele se modula para a área do prazer e não para os neurônios da dor. Então, a gente consegue que o corpo sinta menos dor. Essa é uma das justificativas de que o jogador de futebol, quando ele está correndo, ele torce o pé, ele nem sente. Ele falando assim, nossa, é que o corpo está quente. É. Exatamente. O corpo está quente, o corpo realmente está quente, o corpo está banhado de endorfinas e opioides endógenos e ele não está sentindo dor naquele momento. Aí na hora que para isso, o corpo começa a doer de novo. Sim. Então, para pacientes que têm dor mais crônica, isso é uma coisa que eu falo sempre, não pode ficar parado. Então, mesmo depois de uma intervenção, o paciente que estava com uma hernia de disco, estava travado da coluna, Nossa. a gente pede para o paciente começar a reabilitação imediata. Às vezes acompanhado por fisioterapeuta, quando necessário, a gente leva o fisioterapeuta para a sala de cirurgia para fazer o procedimento e já mostrar para o paciente o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Entendi. Então, hoje é uma medicina de reabilitação, na verdade. Olha que maravilha, doutor. Então, na questão da prevenção, não só exercício físico, existe alimentação, pessoas aí que têm uma dor constante em relação a álcool, ingestão de algum tipo de alimento. Isso é muito comum na enxaqueca. Sim. A enxaqueca é uma dor, uma cefaleia, uma dor de cabeça em que o paciente às vezes sabe qual é o gatilho. No meu caso, é alimentação, viu, doutor? Alimentação e cansaço. Então, são os gatilhos. Sabe a primeira coisa, o que evitar. É como se o corpo recusasse algum estímulo externo. E aí, para o paciente que só o controle ambiental, que a gente chama, o controle de alimentação, de dieta, de exercício e de sono não está conseguindo resolver, a gente também tem que entrar com medicação. Entendi. É extremamente importante falar do sono. Quando o paciente está com dor, às vezes ele não consegue dormir direito. Sim. E sem dormir, o corpo não recupera para o dia seguinte. E vai agravando. E vai agravando cada vez mais a dor. Então, às vezes você entra com medicação para o paciente melhorar o sono e ele fala assim, não, mas você não está me dando medicação para dor. Não, eu estou te dando medicação para você dormir melhor, porque você precisa descansar, o corpo precisa estar descansado para conseguir no dia seguinte se recuperar. Sim, então, é todo um processo, né, doutor? É todo um processo. O corpo, ele precisa de um equilíbrio. O que eu consigo identificar por tudo que o senhor falou é que você tem que colocar o seu corpo numa condição de equilíbrio, né? Sem nada extremo, ou sedentarismo, ou má alimentação, ou ingestão de algum bebidas alcoólicas frequentemente. Tudo isso pode desencadear ou piorar a situação. Sim, sem dúvida. Então, se o paciente já sabe o que vai fazer ele ficar ruim, a gente pede para evitar. É óbvio que vai chegar o fim do ano, você vai tomar uma dosinha de champanhe. Às vezes faz até bem, né, doutora? Às vezes dá uma relaxada, né? Exatamente. Às vezes o relaxar faz bem. Sim. Então a gente pede para o paciente ter o domínio do próprio corpo. Essa é uma das etapas no enfrentamento ao paciente com dor crônica. Porque a dor em si, a sensação dolorosa, ela é menor do que o comportamento doloroso. O que a gente chama de comportamento doloroso é aquele paciente que não consegue enfrentar a dor na sua vida. Então ele acaba se privando de fazer várias coisas que dão prazer para ele, ele acaba ficando em casa, ele acaba se isolando e a gente fala que é um paciente que está com um comportamento doloroso e que precisa ser enfrentado. Às vezes isso até com acompanhamento de psicólogo e psiquiatra também. Sim. Porque o próximo passo daí é evoluir para uma depressão, é evoluir para alguma doença também séria. A pessoa, ela se fecha totalmente diante daquilo. Exatamente. Doutor, já teve caso que o senhor identificou que era puro psicológico? A gente sempre tem que acreditar na dor do paciente. Então, porque é algo que às vezes, né, você fala, nossa, mas não identifica a causa, será que é somente... Então, por mais que a gente não identifique a causa, por mais que um médico de dor não identifique a causa, a gente parte do pressuposto do paciente que ele realmente está com dor. Sim. Então, você acredita na dor do paciente e você trata essa dor. Seja com medicações para dor que a gente chama de nociceptiva, que é dor de machucado do corpo, e existem também medicações que tratam a dor, que tratam como o corpo reage à dor. Então, são medicações que fazem uma neuromodulação. Então, quando você não acha a causa, você acaba mudando um pouco
a medicação. Sim. E isso faz com que o paciente também possa se sentir melhor por outros motivos. O senhor falou foi muito importante, então assim, porque sempre a gente tem contato com situações, né, que as pessoas vivem e chega a certo ponto que os familiares ou as pessoas próximas não acreditam na dor do paciente. Sim. A pessoa está sofrendo, fala, gente, mas faz de tudo, como isso? Não, a pessoa está com algum problema psicológico. Sim. Mas na realidade, às vezes a causa é difícil de Às vezes né, a causa identificar. é difícil, às vezes é muito difícil identificar a causa. Sim. Mas não é porque não se identificou a causa que a gente não consegue tirar o sofrimento Sim. do paciente. Mas o importante mesmo, doutor, é que tem tratamentos agora, né? E como o senhor falou, todas as dores que as pessoas vêm aí persistentemente sofrendo, fazendo parte da vida, tem tratamento. E a maioria tem solução, em poucos casos acontece de não resolver o problema. Sim, existem. Nos casos que a gente não consegue resolver o problema, o que a gente pede é um pouco de paciência. A gente vai conseguir, depende um pouco agora de conseguir descobrir a causa. Isso, mas já tem uma melhora na qualidade de vida, na né? qualidade de vida. Isso é um fator que a gente sempre avalia, é um fator que eu avalio em todos os pacientes. A qualidade de vida. Isso. O paciente pode vir num retorno e falar assim, olha, eu ainda estou sentindo dor, mas agora eu consigo carregar meu netinho. Eu ainda estou sentindo dor, mas eu já consigo ir fazer a feira sozinha. Então, esse ganho de qualidade de vida é importante também ser avaliado. Sim, o que não pode é se acomodar com aquela situação e passar uma vida aí convivendo com a dor, né, doutor? Sem dúvida. Doutor, eu adorei nosso bate-papo, eu tenho certeza que ajudou e vai ajudar muita gente que infelizmente sofre aí com algum tipo de dor, que agora a medicina evolui demais, como o senhor falou, né, e cada vez vai poder resolver mais problemas como estes. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, doutor, e quero que o senhor retorne aqui no nosso programa. Sempre Vamos à marcar uma disposição. próxima. Vamos marcar, Tá bom? sim. Muito obrigada. Obrigado, eu. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, a nossa rede social. Fale com a gente diretamente ou para o nosso canal no YouTube. Reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.